Seja bem-vindo a mais um tempo de reflexão. Chegamos ao último mês do ano, mês de dezembro, e normalmente este é um tempo onde fazemos confraternizações e planos para o ano seguinte. Mas precisamos parar para refletir, reavaliar, para recomeçar. E mudanças que precisam acontecer no ano por vir só acontecerão se você estiver disposto a fazer mudanças na sua vida. Na mensagem passada, começamos falando sobre o Salmo 139, em que o salmista ele ora a Deus dizendo: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações, vê se em minha conduta há algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Esta oração nos mostra que precisamos não somente pedir isso a Deus, mas também termos a disposição de fazer as mudanças necessárias. E vimos que nada ofende mais a Deus do que o desprezo à sua instrução, à instrução da sua palavra. Jesus, em outras palavras, disse isso em João capítulo 14, verso 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Na relação com Deus não existe espaço para um amor subjetivo. O nosso Deus é um Deus que amou o mundo de tal maneira, que deu, que se doou. E o amor bíblico demanda atitude. Na Bíblia não se ama apenas por palavras. A Bíblia nos fala de um amor de atitude, com atitude. Deus nos ama de modo concreto. E quando nós expressamos o nosso amor a Ele, de nada vale os nossos sentimentos se nós não obedecermos ao que Ele nos diz. Simples assim. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a Ele. E isso me lembra o Salmo 25. Que o salmista diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, que o reverenciam. A relação para com a palavra de Deus, de reverência, de obediência e de temor, abre as portas para uma dimensão da espiritualidade, que é Jesus se revelando a nós a cada dia, de maneira mais amorosa, mais graciosa, mais atenta. Hoje a gente vai mudar um pouco o foco vertical para o foco horizontal. Na mensagem passada a gente avaliou verticalmente a nossa vida, como está a nossa relação com Deus. Hoje nós vamos fazer uma avaliação de como vai horizontalmente a nossa vida, como anda a minha relação com as pessoas que me cercam. Mais especificamente, como anda a minha disposição em servir. Nós precisamos fazer essa avaliação. Como está a nossa disposição em servir as outras pessoas, aqueles que nos cercam? Porque se o amor de Deus é um amor concreto, Ele amou o mundo que deu o seu Filho. Ele demanda de nós também um amor concreto. Aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Não existe espaço na linha horizontal para você dizer que ama as pessoas se você não serve as pessoas. Olha só que interessante, observando o tempo decorrido do ano 2020, hoje estamos a menos de 25 dias para findar este ano. A grande pergunta é, quanto do seu tempo foi investido em algum projeto? Que o propósito central não era você, que o propósito central não tinha nada a ver com benefícios a você. Um projeto com o qual você não ia ganhar dinheiro, você não ia ganhar reputação, você não ia ganhar nada. Um projeto destinado ao outro. Você determinou que você iria gastar alguns minutos da semana para se dedicar servindo a outras pessoas, seja num trabalho voluntário ou mesmo num ministério da igreja local. Seja servindo no ministério com as crianças, ajudando na área de comunicação da igreja, na arrumação dos espaços de culto, seja na recepção, na abertura do templo, acolhendo os visitantes, se colocando à disposição para o bom andamento dos trabalhos, ligando para pessoas, servindo com seus dons e talentos. Existem inúmeras possibilidades de você servir ao próximo, servir as pessoas. Pare e pense sobre os 7 dias da semana que você tem.
Contando as horas, somam 168 horas. Vamos colocar isso em minutos, seriam 10.080 minutos por semana que você tem. Imagina que você colocasse como meta, eu vou doar 2% do meu tempo semanal para servir outras pessoas, ou mesmo para servir em algum ministério em minha igreja local. Isso daria um total de 201,6 minutos semanais. Mas vamos arredondar em horas, seriam aproximadamente 3 horas semanais dedicados do seu tempo para servir outras pessoas. E olha que se houvesse uma disposição das pessoas doarem metade disso, 1%, ou seja, 1 hora e 30 minutos do seu tempo semanal, mas com excelência, dedicação, isso já faria uma grande diferença. A pergunta que eu faço é, como vai a sua disposição de servir outras pessoas? Como vai a sua disposição em servir a sua igreja local? Porque perceba, nós vivemos numa sociedade altamente consumista, onde temos sido formatados como meros consumidores. E aí, quando nós decidimos nos conectar a uma igreja cristã, nós nos conectamos pelo que essa comunidade nos oferece. Mas isso é um consumismo religioso, é transformar a igreja num balcão de prestação de serviços religiosos, no qual você vem toda semana, pega o seu pacote, pega a sua mercadoria e muitas vezes não dá absolutamente nada em troca. A pergunta é isso que o Evangelho de Cristo quer fazer de mim e de você? A resposta decisivamente é não! Se você olha para a sua história nesse ano de 2020 e você não consegue identificar 3 horas por semana dedicado a outros, sem benefício a você, ou metade disso, 1h30 dedicado aos outros e não a você, algo de muito errado existe na sua visão de fé cristã. Você precisa rever o que é de fato ser um discípulo de Jesus. Agora, talvez você olhe para esses números e diga assim, olha, eu estou dentro. Na realidade, até eu faço um pouquinho mais do que isso. Então, deixa eu te mostrar que não há motivo para você se gloriar. Porque, infelizmente, esses números, se você pegar a totalidade do tempo, até o dia dessa mensagem, dia 6 de dezembro deste ano 2020, representa praticamente 1,7% da totalidade do seu tempo. E isso eu estou falando se você serviu, se dedicou a outras causas, a outras pessoas, em torno de 3 horas semanais. E se for 1h30 por semana, esses números representariam menos de 1% da totalidade do seu tempo vivido neste ano. O que é 1% em relação aos outros 99% que nós dedicamos praticamente a nós mesmos? Agora, como que a gente concilia isso com o Provérbios capítulo 3, verso 9 e 10, que diz assim: honre o Senhor com todos os seus recursos, e tempo é recurso, e com os primeiros frutos, não é com 1% ou com 1,7% o que sobra de todas as suas plantações. Está falando aqui de uma cultura agrária. E olha a promessa, os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Existem 2 formas de você ter os seus celeiros cheios e os seus barris repletos de vinho. A primeira forma é você se tornar um obstinado pelo dinheiro, trabalhar feito um condenado, sacrificando a sua saúde, sacrificando a vida dos seus filhos, sacrificando o seu casamento e buscando sucesso profissional, custe o que custar. Uma outra forma é você confiar na promessa de Deus. E a promessa de Deus é, se você honrá-lo com as primícias, com os primeiros frutos, com o melhor dos seus recursos. E isso envolve tempo e dinheiro. Tempo e dinheiro. A promessa dele é que os seus celeiros estarão cheios e os seus barris de vinho transbordarão. É uma promessa.
Mas na maioria das vezes que eu converso sobre isso com algumas pessoas, a resposta pastor, eu gostaria muito, sabe, de servir outras pessoas. Pastor, eu queria servir aqui no ministério da igreja. Imagina como está a minha vida, está uma loucura. Ou quando o assunto é dinheiro, a desculpa pastor, a situação financeira está complicada. Pastor, eu queria tanto ajudar na obra, eu queria tanto contribuir. Olha, pastor. Tanto que a lógica é sempre a mesma. Se eu ganhasse 30 mil por mês, eu daria 3 mil para a igreja mensais. Mentira! Isso não é verdade. Porque 3 mil vale para uma pessoa que ganha 30 mil, tanto quanto 100 reais vale para uma pessoa que ganha 1.000 reais. O que precisamos fazer é lidar com a verdade de que somos mesquinhos, avarentos, muitas vezes, e não confiamos plenamente em Deus como nosso provedor. Na mensagem passada, nós já dissemos isso para Ele. Me sonda, Senhor, me conhece, vê se há em mim algum caminho mau. E assim precisamos deixar Deus trazer à tona. Não adianta você tapar o sol com a peneira. Ele sabe quais são as suas motivações. Ele sabe como você usa o seu tempo. Ele sabe como você usa o seu dinheiro. Não adianta você esconder isso dele. Agora, falando em servir os outros, eu quero trazer para vocês este exemplo, este homem chamado Albert. E acessando o Wikipedia, olha o que diz acerca dele. Ele se formou em teologia e filosofia na Universidade de Estrasburgo, onde em 1901 o nomearam docente. Tornou-se também um dos melhores intérpretes de Bach e uma autoridade na construção de órgãos. Esse homem era aquele que fazia 1001 coisas ao mesmo tempo, simultaneamente. Aos 30 anos, gozava de uma posição invejável. Trabalhava numa das mais notáveis universidades europeias. Tinha uma grande reputação como músico e prestígio como pastor da sua igreja. Esse homem era professor de uma universidade, ele construía órgão, ele era músico e ainda arrumava tempo para ser pastor de igreja. Porém, isso não era suficiente para ele. Sempre disposto a servir, dirigiu sua atenção para os africanos das colônias francesas carentes de cuidados e assistência médica. Então esse homem, aos 30 anos de idade, resolve fazer medicina, porque afinal de contas ele fazia pouca coisa na vida, né? E em 1905, então, ele inicia o curso de medicina e 6 anos mais tarde, já formado, casou-se e decidiu partir para Gabão, onde uma missão necessitava de médicos. Ao deparar-se com a falta de recursos iniciais, ele improvisou um consultório no antigo galinheiro e atendeu seus pacientes enfrentando obstáculos, como o clima hostil, a falta de higiene, o idioma que ele não entendia, a carência de remédios e instrumental que era insuficiente. Tratava mais de 40 doentes por dia e, paralelamente ao serviço médico, ele ensinava o evangelho com uma linguagem apropriada, dando exemplos tirados da natureza sobre a necessidade de agirem em benefício ao próximo. Com o início da Primeira Guerra Mundial, ele e sua família foram levados para a França como prisioneiros de guerra. Eles passaram praticamente todo o período da guerra confinados num campo de concentração. Nesse período, Albert escreveu sobre a decadência das civilizações. É interessante como a história de pessoas que decidiram servir a outras tem algo em comum, tem alguns pontos em comum. Porque apesar de tudo que esse homem fez, o que se espera num determinado momento é que as pessoas reconheçam isso. Mas quando vem a Guerra Mundial e devido a uma raiz alemã que ele tinha, apesar dele se considerar francês, ele e sua família são presos, são deportados para a França e passam durante toda a Grande Guerra presos num campo de concentração das forças aliadas. A ingratidão é algo que quem serve outras pessoas sempre vai se deparar com isso. A falta de reconhecimento. E isso é muito forte também em relação a pastores. Porque um pastor ele pode ajudar e servir pessoas durante muito tempo. Mas se de 20 coisas que o pastor faz, em uma delas, ele de repente frustrar a expectativa de alguém, ele praticamente vai ser lembrado não pelas outras, as demais 19 coisas que ele fez de bom para aquela pessoa,
mas ele vai ser lembrado por aquela situação última que foi frustrante de repente para alguém, que deixou a expectativa frustrada de uma pessoa. É impressionante como todas as coisas boas que ele fez deixam de ser levadas em consideração somente pela última que ele é lembrado. A questão é que a ingratidão é algo presente em todas as relações de serviço, principalmente porque impera no coração de muitas pessoas a cultura do consumo. Enquanto é bom para mim, eu aprovo. Se for algo que de repente me desagrada, eu estou fora. E ainda sai detonando aquele que tanto o serviu. Mas esse homem, Albert Schweitzer, sai da prisão e decide formar uma organização e junto com outros médicos ele volta para Gabão e ele constrói um hospital que está lá até hoje e está com o nome dele. E em 1952, depois de muita ingratidão, ele recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Mas olha a frase deste homem: as únicas pessoas realmente felizes são aquelas que têm aprendido a servir outros. Pessoas egocêntricas, pessoas que só pensam em si, pessoas que só usam o dinheiro que elas têm para si mesmas, pessoas que só usam o tempo que elas têm para o seu próprio benefício. À medida que os anos passam, multiplica-se a insatisfação dessas pessoas para com a vida. E elas passam a vida sem conseguir encontrar senso de realização. É interessante porque isso pode ser provado cientificamente. Esse professor da Universidade de Medicina de Chicago, Stephen Garrard Poster, escreveu esse livro, The Hidden Gifts of Helping. Ele diz que quando servimos outras pessoas, uma parte do nosso cérebro é acionada e produz certas substâncias químicas, em que muitos ficam deprimidos por falta dela. Essas substâncias elas são geradas em nosso organismo quando nós servimos outros. Não é interessante isso? Substâncias que têm a propriedade de renovar as nossas emoções, nos dando a sensação de prazer e prevenindo a própria depressão. Isso explica para mim, por exemplo, pessoas que estão enfrentando um problema terrível em suas vidas. Quando fazem uma visita, de repente, a um hospital, a alguém doente, se depara com alguém em sofrimento mais do que ela, doam sua atenção, doam seus recursos, elas se sentem que, de repente, os seus problemas são mais leves. Elas até voltam com uma outra motivação, com uma outra visão da vida. Veja só a importância disso para a vida. E a palavra, desde sempre, nos ensina sobre isso. Em 1 Pedro, capítulo 4, verso 8 e 10, Pedro diz assim: sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros. E como se expressa então esse amor sincero em palavras? De maneira subjetiva? Não! Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Perceba, o sobretudo aqui, Pedro está tratando de vários aspectos. Ele está escrevendo para a igreja dispersa, a igreja que está vivendo um momento de sofrimento. São os primeiros anos do imperador Nero, cristãos que estão sendo perseguidos pelos judeus, porque se converteram ao cristianismo e começam então a ser perseguidos também pelo Império Romano. E neste contexto, Pedro fala, sobretudo, acima de tudo, de maneira prioritária, porque no momento de sofrimento, Pedro poderia estar dizendo assim: olha, acima de tudo, cuida da sua vida, acima de tudo, ganhe dinheiro, acima de tudo, olha, livre a sua barra, olha, acima de tudo, pense só em você, porque os tempos eles são maus. Mas Pedro diz, acima de tudo, prioritariamente, amem sinceramente uns aos outros. Interessante esse termo traduzido por sinceramente, porque nós brasileiros, de repente, romanticamente vamos interpretar esse sinceramente como, olha, de coração aberto, meu coração, ele é sincero para com você. Mas a palavra usada aqui, ela não tem nada a ver com o sentimento. Ela tem muito mais a ver com a determinação de um atleta que decide usar todas as suas forças para alcançar um objetivo. É uma ação, é uma atitude. Então, amar sinceramente nesse texto bíblico vai muito além de sentimentos e palavras.
Eu já ouvi de pessoas palavras do tipo, olha, eu te amo profundamente em Cristo. Olha, eu me preocupo com você. Olha, pastor, querido, amado, eu tenho orado por você, se cuida. Mas no decorrer da vida você percebe que essa pessoa não tem nada além de palavras. O amor bíblico demanda ações e atitudes. Se o seu marido de repente acorda de manhã e vai dormir toda noite olhando para você e simplesmente com palavras ele diz, olha, minha querida, como eu sou apaixonado por você, mas as suas palavras não são coerentes com as suas atitudes, alguma coisa está errada. Esse não é o amor bíblico. Mulheres também precisam ser avaliadas a partir disso. Perceba, sentimentos e palavras são critérios subjetivos. A Bíblia demanda de nós critérios concretos, ou seja, amor ao próximo demanda serviço. Pedro já havia tratado sobre isso no capítulo 3, quando ele diz assim, quanto ao mais. E perceba esse paralelo entre o quanto ao mais e a primeira palavra ali no verso 4:8, sobretudo. Sobretudo, quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar. Qual o modo de pensar? Sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Perceba aí um elo entre as duas partes, o amem-se fraternalmente. A pergunta é, como nós nos amamos fraternalmente? A resposta está do lado de cima e de baixo dessa frase, sendo compassivo, sendo misericordioso, ação. A compaixão e a misericórdia é ação. Agora veja o contexto no qual Pedro diz aos cristãos daquela época e diz a nós hoje. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. E aqui está 4 aspectos desse verso. É um verso só na Bíblia, mas que tem muitas lições para nos ensinar. Primeiro, o exercício do seu dom não é uma opção. Não é uma opção. O problema é que nós transformamos a fé cristã num departamento da nossa vida, num compartimento da nossa vida. Então nós temos a nossa profissão, nós temos o nosso casamento, nós temos o nosso carro, nós temos os nossos passeios, nós temos o nosso modo de lidar com o dinheiro, nós temos o que a gente faz no tempo de diversão. E aí quando se pergunta, mas qual é a sua religião? Ah, sim, eu sou cristão, eu sou evangélico. O ser evangélico está dentro de uma caixinha, de um compartimento que não afeta nenhuma outra área da nossa vida. Mas você já reparou que, por exemplo, na fé muçulmana, um sujeito que se afirma muçulmano, ele tem uma grande caixa, que é eu sou muçulmano. E dentro dessa grande caixa existe a família, norteada por essa grande caixa, o dinheiro dele, o tempo de lazer dele, a vestimenta dele, a música que ele escuta, o tempo de lazer, tudo orientado por essa grande caixa. E os judeus, por exemplo, o judeu praticante, ele não tem uma religião, ele tem uma cosmovisão, ele é um judeu. E o que significa ele ser um judeu? A roupa dele, o jeito dele, o que ele faz com os filhos logo na primeira hora da manhã. Para um judeu praticante, sexta-feira, depois das 6 horas, ele não trabalha, ele não ganha dinheiro, porque o momento dele agora é de adorar a Deus. E ele vai para a sinagoga. Mas nós cristãos transformamos a fé cristã num departamento da vida, num compartimento da nossa vida, simplesmente. O que nós somos nesse departamento não afeta a maneira como as mulheres se vestem, não afeta a maneira como as famílias lidam com o domingo, não afeta a maneira como as pessoas lidam com o dinheiro, não afeta o modo como essa pessoa lida com o tempo dela, se ela serve o próximo, se ela serve outra pessoa ou não. Por quê? Porque a fé cristã dela é um departamento, é só um compartimento na vida dela. E quando pergunto para ela, o que você faz? Qual é a sua profissão? Ela diz, olha, eu sou um engenheiro, eu sou um médico, eu sou um executivo de uma determinada empresa. O que você faz no seu tempo livre? E ela vai dizer, olha, eu jogo futsal, eu jogo futebol, eu assisto um seriado na Netflix. E a sua religião? Ela fala, olha, eu sou evangélico, sou cristão.
Quando é um judeu ou um muçulmano e perguntam para ele o que ele diz: eu sou um muçulmano e eu atuo na engenharia. Ah, eu sou um judeu e eu faço isso no meu tempo de lazer. Você percebe a diferença? Nós temos um cristianismo no qual Deus nos salvou pela sua infinita graça, nos deu uma igreja com um templo, com bancos confortáveis. Quem sabe daqui a algumas semanas com ar-condicionado. E talvez um cristianismo mais light ainda, porque nem preciso de repente sair de casa. Posso ficar sentado na minha sala, né? Conectar ali no YouTube, assistir pela internet. Hoje as coisas estão muito fáceis. Mas servir com os meus dons, será que é isso que está acontecendo como cristão que eu sou, como discípulo de Cristo? Ah, pastor, você não sabe o meu tempo, olha, está corrido demais, é complicado, minha vida é complicada. Eu só quero que você pense qual é a sua concepção de cristianismo. Porque é importante que você fique consciente qual vai ser o resultado da sua concepção do cristianismo para as próximas gerações. A igreja na Europa levou 100 anos para declinar e desaparecer. A igreja nos Estados Unidos está em declínio. E alguns especialistas dizem que em 50 anos os cristãos serão a minoria nos Estados Unidos. Quanto tempo você acha que vai levar em nossa cultura, em nossa nação brasileira, para a igreja perder completamente a sua relevância? Por quê? Porque o cristianismo se tornou para nós um departamento na vida, um compartimento na vida, e não uma cosmovisão, não um estilo de vida. Quando as minhas decisões não são norteadas pelo que a Bíblia diz, quando as minhas decisões no meu campo de trabalho, em minha profissão, as minhas decisões financeiras e afetivas, quando as minhas decisões familiares e assim por diante, não são norteadas pelo que a Bíblia diz, mas por outras filosofias e crenças, a minha fé ela perde relevância. E muitos não exercem os seus dons como uma prática da sua fé cristã. O exercício dos seus dons tem se tornado quase que um favor que eu faço para a igreja. E a igreja tem que entender, porque afinal de contas eu vou fazer um favor. É um favor, olha só. Se você pensa assim, me desculpa. Você está equivocado. Se na sua concepção o exercício dos seus dons você considera um favor, eu queria pedir para você, pare de fazer. Pare de fazer. Porque Deus não precisa do seu favor. Quem precisa do favor de Deus somos nós. Se nós compreendêssemos quem nós somos diante de Deus e o que Ele fez por nós, não olharíamos para o tempo que dedicamos aos outros através de ministérios numa igreja cristã, numa comunidade, como um sacrifício, como uma penitência, ou pior ainda, como alguma coisa que eu faço quando não tenho nada melhor para fazer. Agora, quando você compreende quem é você, o que Deus fez por você, você compreende que toda a sua vida está nas mãos de Deus. E você tem que ser grato a Ele. E o exercício do seu dom, que não é seu, é dádiva de Deus, é um dom que Ele deu a você. É a expressão da sua gratidão a Ele. E deve ser exercitado. Perceba, a palavra dom aqui no texto é a palavra grega carisma, que tem a mesma raiz de caris, que significa graça. Existem duas expressões da graça de Deus para conosco. No Novo Testamento, por exemplo, uma é a graça salvadora. Eu e você estávamos perdidos, estávamos mortos, não tínhamos chance nenhuma, sendo conduzidos por caminhos de morte. Mas Deus, pela sua imensa graça, entrou na história e providenciou um meio para que nós não morrêssemos eternamente, para nós termos a vida eterna. E Ele fez isso pela sua imensa graça. A graça salvadora de Deus nos alcançou. A segunda expressão de graça é: Ele nos deu dons espirituais. Aquele que é alvo da graça não é alvo da graça para o seu próprio benefício, mas ser instrumento da graça de Deus na vida de outras pessoas. O fato, de repente, de você não ter consciência do seu dom espiritual não muda o fato de que você o tem. Mas como eu posso ganhar consciência, então, do meu dom?
Na medida em que você se dispõe a servir pessoas, você ganha consciência de qual dom é esse. Na medida em que você serve pessoas, você começa a perceber que as pessoas são abençoadas pelo que você faz, pela sua forma de servir, e as pessoas começam a ver isso em você. Segundo, o propósito do dom recebido é o serviço aos outros. Deus te deu um dom, não para que você seja servido por esse dom. Deus te deu um dom para servir outras pessoas. Terceiro ponto importante, servir outros a partir do dom é ser bom mordomo. Porque esse termo administrando fielmente é a mesma palavra que aparece naquela famosa parábola dos talentos, lembra? Onde o Senhor vem e dá talentos para as pessoas e depois de um tempo pergunta o que você fez com esse talento. Um fala assim, olha Senhor, os talentos que tu me deste, eu multipliquei, eu negociei, olha, está aqui Senhor. O outro fala, olha Senhor, o Senhor me deu tanto e eu investi, eu consegui multiplicar. Mas aí tem uma outra pessoa que diz, olha Senhor, eu fiquei meio receoso de perder o talento que o Senhor me deu e como eu sabia que o Senhor poderia ficar zangado, olha, eu somente guardei ele muito bem. É interessante como existem cristãos que interpretam fidelidade como sinônimo de manter-se no lugar que eles estavam há 20 anos atrás. Olha como essa igreja é fiel ao Senhor, e ela canta músicas que cantávamos há 20 anos atrás. Olha como essa igreja é fiel ao Senhor. Ela não se rendeu à mesinha, né, ao notebook no púlpito. Olha, ela ainda continua com o púlpito de madeira. Olha como essa igreja é fiel ao Senhor, ela continua lendo o texto da Bíblia no papel ali, na Bíblia de papel, ela não projeta em slides. Olha como essa igreja é fiel ao Senhor, o pastor não abandonou o terno e a gravata. Queridos, a fidelidade não é manter as coisas do jeito que a gente encontrou. Fidelidade é a gente usar as oportunidades e talentos que Deus nos deu para amplificar isso de tal forma que mais e mais pessoas serão abençoadas. Usar os talentos que Deus nos deu de maneira amplificada e usar os recursos que Deus nos deu da melhor forma possível. É isso que temos que fazer. A pergunta é: você tem multiplicado o dom que Deus te deu? E a quarta e última afirmação, jamais se esqueça da multiplicidade dos dons. Você não pode esquecer disso porque senão você começa a se comparar a outras pessoas. Os dons que Deus te deu são diferentes dos dons que Deus me deu. Você não pode se medir a partir do outro. Você precisa se comparar a você ontem. Como você tem se tornado melhor a cada dia? Existe no corpo de Cristo, na igreja cristã, uma multiplicidade de dons, onde cada um de nós precisa exercer o seu dom com fidelidade, com excelência, onde todos estão crescendo e servindo uns aos outros. Assim, para refletir e praticar, a partir da sua agenda de 2020, quão disposto você se mostrou para servir outros? Se você pegar aquele tempo, aquele exercício matemático que fizemos logo no início, você consegue chegar a 1%, a 2% de tempo dedicado a outros neste ano? Será que uma pessoa que está investindo 100% do seu tempo somente para si mesma entendeu o que de fato significa ser um discípulo de Jesus? Se você quer entender o que Jesus quer da sua vida, você vai ter que aceitar o desafio de usar o que você é e parte do seu tempo e parte dos seus recursos para abençoar outras pessoas. Pois aprendemos aqui também que servir outras pessoas traz saúde para você, para sua mente, para o seu corpo, para a sua alma. Existem inúmeras oportunidades de serviço. O que falta não é oportunidade. O que falta é disposição. Por isso a pergunta é: quão disposto você se mostrou para servir outros? Uma segunda pergunta: o que você pode fazer para ser ou talvez continuar a ser um bom mordomo da graça que recebeu? Dos dons que Deus te deu, do tempo que Deus te deu, dos recursos materiais que Deus te deu? Como você pode continuar sendo um bom mordomo, servindo outras pessoas com isso? Pense um pouco, reflita.
sobre o que estamos falando aqui, de repente pensar aí 2 ou 3 formas, anotar de repente, até escrever, colocar aí no seu celular anotado, como que você pode fazer, colocar isso em prática essa semana. Que o cristianismo deixe de ser uma caixinha, um compartimento, um departamento na sua vida e passe a ser a sua cosmovisão, o seu modo de interpretar a vida, de viver a vida, o seu estilo de vida. Por isso eu te convido agora a orar, coloque-se diante de Deus. Vamos falar com Ele? Pai querido, nós nos colocamos diante do Senhor agora e pedimos que na sua imensa graça, em seu imenso poder, o Senhor tenha misericórdia de nós e que a Tua palavra volte a ter efeito em nossas vidas. Que o Senhor tenha misericórdia de nós para descobrirmos que a fé cristã, Senhor, não é algo que fazemos aos domingos, mas a fé cristã envolve a totalidade das nossas vidas. Pai querido, principalmente a maneira como lidamos com os nossos recursos, com o nosso tempo, com o nosso dinheiro, Senhor. Levante, Senhor, homens e mulheres com uma resolução de servirem ao Senhor, servirem ao próximo, servirem, Senhor, uns aos outros, com os dons e talentos que o Senhor deu. Seja nesta igreja, Senhor, seja na comunidade, seja nessa cidade, nessa nação. Pai querido, essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo, Senhor. Molda os nossos corações, transforma a nossa vida. E nós oramos no precioso nome de Jesus. Amém. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação, o poder do Santo Espírito seja sobre a sua vida, seja sobre o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Amém, queridos? Que Deus te abençoe. Um grande abraço.